Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo. Chegando as novidades do Atlético aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, no oferecimento de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. Um abraço, bom dia, Cláudio Rezende. Bom dia, abraço a você também, João Vitor Cirilo, Júnior Brasil, Massa do Galo se ligando nos últimos dias de 2019, esperando a virada do ano para o Atlético anunciar situações importantes aí para a temporada que está para chegar. Entre essas situações, a gente destacava em manchete que o Galo espera a virada do ano 2020 para anunciar, definir detalhes finais de algumas saídas de jogadores já previstas para o elenco de 2020. Por exemplo, o Atlético tem alguns jogadores que estão aí no time por enquanto, mas não devem permanecer, até pela situação que não atuaram bem neste ano, tem salários elevados. Ricardo Oliveira, 39 anos, contrato mais um ano com o Atlético até o fim de 2020. O Ricardo Oliveira dificilmente irá permanecer. E a gente conversava desde a semana anterior ao Natal com alguns colegas que nos procuravam lá de Fortaleza, no Ceará, dizendo que o presidente do Ceará teria dito que quer trazer, para o Ceará um jogador, um centroavante que foi artilheiro onde passou, um atleta muito conhecido no cenário nacional, e perguntavam pra gente qual que era o salário, mais ou menos, do Ricardo Oliveira. Exatamente um salário que o Ceará dificilmente teria, para pagar nos últimos anos. Só que o Ceará tem agora, para 2020, o maior orçamento da sua história. E até me surpreendi quando nos trouxeram a informação lá de Fortaleza de que o Ceará vai ter um orçamento bem maior, quem sabe até o dobro do Fortaleza para 2020. E por isso eles não estão querendo o Ceará, como esse ano disputaram até a última rodada do rebaixamento, se livraram ali, o Cruzeiro foi rebaixado na última rodada, o Ceará se livrou, mas vem sofrendo muito, o time do Ceará, que já vem se mantendo também há alguns anos na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo com essas dificuldades, mas não querem passar mais essas dificuldades e querem jogadores de peso, entre eles o Ricardo Oliveira está em pauta por lá. Vamos ver o que acontece aí no início do ano, a situação deve esquentar um pouco mais. Maicon Bolt, o Maicon Bolt, a dificuldade pro Atlético em saída, na saída do Bolt é com relação aos salários dele. O Maicon Bolt, o torcedor vai se lembrar, veio do futebol da Rússia e na época um contrato em euros. Dólar, euro dispararam esse ano e aí o salário do Bolt foi crescendo, o futebol dele não apareceu, Então o Bolt recebe cerca de 100 mil euros. E aí dá 400 e tantos mil euros em reais, 400 mil reais para mais os salários do Bolt, fica difícil. Pô, hoje 450, Cláudio. 450 mil reais, um salário muito elevado. Qual o time que vai pagar pro Bolt? Time de ponta no futebol brasileiro não vai querer o Bolt, até porque não apresentou nada demais no Atlético. Alguns outros clubes que poderiam estar interessados, se falou, por exemplo, no Goiás, mas o Goiás, a hora que olha o salário, acaba desanimando e vai em outro jogador. Quem pode deixar o Galo também? O Terans, o Sport Recife tá falando do Terans por lá. O Vina, conversei com o empresário do Vina, teve aquela sondagem do Botafogo, depois o Botafogo recuou. O Vina tem algumas outras propostas, os outros times não estão sendo revelados, mas o Vinícius também deve deixar o Atlético. E tem aquelas questões, Ceará, a tendência de que ele saia, mas aí no caso do Ceará já pro Atlético ganhar grana e se livrar de uma dívida importante na FIFA que tem nesse jogador de 3 milhões de dólares. Na época o Galo não pagou, essa parte aí, metade dos direitos econômicos do Ceará. Mas a gente fez um levantamento aqui, a gente vai destacar daqui a pouquinho, das saídas e chegadas de jogadores do Atlético, vai diminuir bem a média de idade do Atlético, Pelo menos até aqui, dos jogadores que já saíram e daqueles que chegaram, que vão voltar ao Atlético ou que foram contratados, o Atlético diminui bem a média de idade. Vamos trazer o Fábio Santos. O Fábio Santos é um dos que vai permanecer no Galo, pelo menos por enquanto, não teve nenhuma proposta aí pra ele. Ele chegou em junho de 2016 ao Atlético,
tem 203 jogos pelo Galo, 18 gols. É o time que ele mais fez gols na carreira. No Corinthians, que ele foi campeão lá, fez 14 gols, no Galo 18. E no final do Brasileiro completou 700 jogos na carreira. O Fábio Santos que faz um balanço do ano, um ano difícil pro Atlético, pra você individualmente também, Fábio. Cara, é difícil falar individualmente, né? Já que é um esporte coletivo e a gente sabe que uma coisa tá ligada à outra. Realmente o ano do Atlético não foi dos melhores, eu tive oscilações como a equipe teve. Não é fácil no ano você ter 3 treinadores também, cada um com conceitos diferentes. Isso leva um tempo também para o jogador se adaptar. Enfim, eliminações doídas, tanto de a perda do Campeonato Mineiro e Libertadores, Copa do Brasil, a Sul-Americana, que realmente foi a que mais machucou, na verdade, porque nós sabíamos que tínhamos condições de brigar pelo título. Eu acredito que foi um ano de oscilações, sem dúvida nenhuma, de pressão, sem dúvida nenhuma, foi o pior da minha carreira. Mais um ano que dentro de campo, mais um ano que eu acabo jogando praticamente quase todos os jogos da temporada, 60 jogos no ano, então isso tem que ser valorizado. Eu já dei entrevistas falando disso. A partir do momento que você está sempre dentro do campo, você é um dos jogadores mais experientes e está sempre exposto. É natural que a crítica apareça, mas eu sempre soube lidar com ela, nunca vim aqui reclamar ou xingar ou brigar com alguém. Fábio Santos, e agora? 3 anos e meio de Atlético, é um tempo já considerável para o futebol brasileiro. Como que você vê a avaliação desse período todo no Atlético? Passou rápido até, né? E eu brinco, né? Jogar em time que ganha 3 anos e meio é fácil, mas jogar em time que não foi campeão em 3 anos e meio é difícil você conseguir permanecer titular. Então, por isso que eu falo, quando as cobranças vêm, é natural, cara, o cara permanecer tanto tempo no clube jogando como titular, onde todas as posições praticamente rodaram e eu continuei ali. É natural que um dia a cobrança vai chegar, a crítica vai chegar, ainda mais eu que tô sempre buscando estar no campo todos os jogos. Em 3 anos e meio você completar uma marca dessa de 200 jogos é muito significativo. E eu fico feliz por um clube que abriu as portas para mim. Eu me sinto muito bem na cidade, me sinto muito bem no clube. Falta um título grande ainda, isso me incomoda demais. E eu tenho tentado trabalhar e buscar isso, né? Acho que o torcedor merece essa conquista, mas sem dúvida nenhuma muito feliz por essa marca. O clube que eu mais fiz gol, 700 jogos na carreira, então são marcas que a gente vai atingindo ao longo da carreira, que eu fico feliz e de saber que até aqui tudo valeu muito a pena. Sinal eletrônico marcou meio-dia aqui na Itatiaia. Fábio Santos tá curtindo férias, acompanhei pelo Instagram. Tá bem o Fábio Santos lá no Caribe, com a esposa, com os filhos, curtindo aí um pouquinho as férias para voltar em 2020. Eu fiz um levantamento aqui, Júnior. Luan, 29 anos, Léo Silva, 40, Elias, 34, Giovânio, 27. Eu nem coloquei o Wilson, goleiro, porque pouco jogou, né? E o Atlético tem alguns jovens para entrar. Mas esses aqui saíram. Ricardo Oliveira vai deixar o Atlético também, possivelmente, tem 39. O Vinícius, o Vina, tem 28. O Tiará, que pode deixar também o Galo, 28 anos. Chegaram Mailton, que é o colombiano, né? Que vem aí pro time principal, tem 18, vai fazer 18 ainda. O Bruno Silva, aquele da Chape, atacante, tem 19. O Edinho tá voltando da equipe do Fortaleza, tem 24 anos. O Alan, se for confirmado, né, do Fluminense, tem 22 anos de idade. Ou seja, o Atlético vai diminuir consideravelmente esta média de idade, que terminou o ano em 27,2. Só esses nomes que eu citei aqui, Júnior, vai diminuir bastante. Se você tira o Léo Silva de 40, o Ricardo Oliveira não deve permanecer com 39, Elias 34. Me parece que, pelo menos por enquanto, essa questão na média de idade, o Atlético está conseguindo aos poucos diminuir para 2020. E traz aquilo que o Atlético também falou, intensidade. Esses bons velhinhos do Atlético também, independentemente da idade, até porque a gente tá brincando, ainda são novos pra vida, mas o futebol acaba cobrando e o jogador, quando chega numa determinada faixa, não consegue render tanto. Não tem produzido. A verdade é essa. Esses jogadores não têm conseguido dar a intensidade que hoje o futebol está exigindo. O futebol se tornou muito físico. A gente vê o próprio time do Flamengo aí, que teve sucesso, como o Flamengo corre, como o Flamengo tá em cima, não dá espaços, e isso pode se tornar uma tendência cada vez mais, um correr
a mais do que vinha se praticando até então no futebol, para quem quiser disputar algo em alto nível. E aí com isso você tem que pôr juventude, não tem nem que ver. Então tá certo, o Atlético tem que buscar esse tipo de alternativa. E ontem, viu, Cláudio, até porque a gente, depois que nós lembramos aqui, tem também alternativa pro gol, sempre foi falado que treina muito bem, teve problema, o Michael, o goleiro, é um goleiro que tá aí, o Atlético não fica tão sem alternativa, porque existe um nome, é um goleiro que assim, pelo menos nos treinos, quem tá lá e tem certeza que você já viu, a gente conversa com os amigos, as pessoas lá dentro do Atlético falam, olha, treinar, o homem treina bem, então que tenha todo sucesso para ser mais uma alternativa para o gol do Atlético. O Michael teve um problema no ombro, né? Teve que ser operado também durante o ano, já estava de volta aos treinos já no fim da temporada e fica como opção sim para 2020. Eu citei alguns nomes que estavam retornando, deixei para trás o Gabriel com 24 anos também, sai o Léo Silva de 40, entra o Gabriel com 24 no elenco do Atlético. E esse Alan, se o Atlético confirmar mesmo a contratação dele, seria a grande contratação até aqui, jogador que foi pro Liverpool da Inglaterra. Eu lembro, eu até vi o presidente Sérgio Sete Câmara comentando aí sobre a situação do Natan, né? Que ele quer a permanência do Natan porque o jogador que vai para fora do país nunca vai por acaso, porque eles analisam muito, e aí você cai na mesma situação do Alan, né? Que foi muito jovem para o Liverpool, que hoje é o campeão mundial, campeão da Champions League. Eles não vão contratar jogador do nada, né? Não vão contratar jogador sem uma análise, e o Alan provou agora no retorno ao Fluminense que é um jogador muito interessante. O Galo na linha de frente aí para contratar, quem sabe, o Alan nos primeiros dias da temporada 2020. Falamos aí, o Júnior falou de goleiro, né? O Cleiton. A situação do Cleiton, ele está convocado aí para os pré-olímpico em janeiro. A gente não pode falar só onde né? Porque é a pergunta do programa de hoje. Mas ele vai para lá em janeiro, vai ficar de fora de alguns jogos do Atlético, 5 no Mineiro e o da Copa Sul-Americana, o jogo de ida lá em Santa Fé. Mas o Cleiton, me chamou a atenção ontem, né? A gente estava de folga, o Thiago Reis acompanhava as notícias do Cleiton, que o Bragantino aumentou a pedida aí para 4 milhões de euros, mas o diretor do Grupo Diz, que gerencia a carreira dele, deu uma entrevista ao Globo.com dizendo que ele quer permanecer no Galo, que o Cleiton, na verdade, pretende um novo contrato com o Atlético, ser um pouco mais valorizado. Só para a Europa, que nesse momento interessa ao Cleiton, e para o Galo também, com essa convocação ao pré-olímpico, ele pode, o Atlético, ter o Cleiton nos Jogos Olímpicos do Japão na temporada de 2020 e ser mais valorizado ainda. É um jogador realmente jovem, 22 anos. Um jogador, analisa, Atlético tá certo, o Bragantino vem com grana, mas vai pro Bragantino. O Cleiton parece nesse momento também ter essa ideia de jogar no Atlético, de ter a valorização com a seleção olímpica para depois dar um passo maior, ir para a Europa, ser um jogador do futebol europeu. Vamos ver o que acontece, mas de qualquer forma, com Cleiton e Guga na seleção pré-olímpica aí no mês de janeiro, no pré-olímpico, o Galo tem aí boas possibilidades, né? Já que colocou no orçamento 100 milhões de vendas de jogadores, quem sabe aí jogadores valorizados com convocações na seleção, o Cleiton e o Guga, para no futuro, quem sabe na janela do meio do ano, serem negociados também com valor mais alto. Daqui a pouco a gente volta, Cirilo, para destacar mais do Atlético nesses últimos dias de ano de 2019. Tá falado? Combinado, Cláudio Rezende, meio-dia.